Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e hoje eu vou iniciar uma leitura que vocês escolheram às cegas lá nos stories do Instagram. Gente, eu ia começar uma nova leitura na vibe do Halloween e aí eu pensei, por que não perguntar para eles, pedir para os meus seguidores lá do Instagram escolherem para mim. E aí, para deixar a coisa mais divertida, eu não mostrei a capa, não disse qual o título, não falei nada a respeito do livro, a não ser dei dicas através de emojis. Então vocês votaram nas enquetes somente com as dicas daqueles emojis. Foram 4 enquetes no total até chegar na escolha final. E hoje eu vou contar para vocês como que foi, né? Vou mostrar para vocês as enquetes e falar quais eram os títulos de todos e qual que foi o vencedor, que eu vou começar a leitura hoje. E nesse vídeo mesmo eu falo um pouco sobre esse livro, depois que eu terminar a leitura, falo o que eu achei, a minha opinião, a respeito da história, enfim. Conto tudo direitinho no final. Mas então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês as enquetes. Já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Bora lá, eu tô aqui com o meu celular na mão só pra ver a ordem das enquetes. Eu vou colocar aí na tela pra vocês conferirem. E já me segue por lá no Instagram, @entrefinosecalhamaços, porque lá eu sempre crio enquetes nos stories para vocês me ajudarem a escolher leituras, enfim, tanto dos vlogs, né, do vlog de lançamento. Eu pergunto para vocês também se vocês querem com spoiler, sem spoiler. Eu faço toda essa pesquisa, pergunto para vocês lá nos stories, porque acho que lá a gente fica um pouco mais próximo no dia a dia do que aqui no YouTube. Mas bora lá então. A primeira enquete que eu coloquei foi essa daí, que vocês estão vendo, com 2 opções de livros. A primeira, né, o livro número 1, que tem esse fantasminha e a mão escrevendo, tava bem fácil, né? É Ghostwriter, da Alessandra Torre. Esse tava fácil, eu acho, né? O segundo livro já tava um pouco mais difícil, assim, de reconhecer. Eu não sabia que emoji colocar direito, porque os emojis, eu até falei pra vocês isso nos stories, ou eles estavam relacionados ao que estavam na capa, né, a imagem da capa, ou então ao título do livro, ou então algum detalhe na sinopse do livro. E esse daqui eu coloquei o que tinha, algumas imagens que tinha na capa. E o nome do livro é A Maldição do Mar, da She Earnshaw. Era a segunda opção aí de livro para vocês votarem. E o vencedor foi Ghostwriter, com 58%. A segunda enquete, com mais 2 opções de livros, também acho que estava bem fácil, principalmente o livro número 3, com esses emojis aí, vocês conseguem descobrir? Aliás, se vocês descobrirem antes de eu falar qual é, deixa aqui nos comentários falando quais vocês já sabiam. O livro número 3 é 11 Portas para a Escuridão, da C.J. Tudor, o livro de contos, o último lançado da autora. E o quarto livro era Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. E o vencedor dessa enquete foi 11 Portas para a Escuridão. A terceira enquete, que eu acho que ainda o 6º livro estava tranquilo, talvez, mas esse 5º livro, gente... ele estava praticamente impossível de alguém acertar, porque eu não consegui pensar em alguma coisa, quais emojis colocarem, porque na capa tinha uma fotografia de uma mulher, tinha uns galhos assim, tinha um vulto logo abaixo, assim, parecia que era uma estrada, mas não tinha emoji de foto, não tinha árvores só com galhos secos, então peguei um detalhe da sinopse em que falava que a personagem viajava para uma pousada e a história toda parece que se passa nessa pousada. Eu não sei mais nada a respeito dessa história, por isso que estava difícil de eu colocar os emojis. E aí o que eu coloquei? Coloquei uma mulher, uma mala, uma estrada e algo que era mais próximo ali de um chalé para chegar numa pousada, assim. Gente, esse livro é Lila, da Colleen Hoover. Acreditem se quiser. Esse daqui acho que estava
praticamente impossível, né, gente, de alguém adivinhar. A não ser que você tivesse lido o livro e sei lá. Esse era difícil mesmo. E eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories para vocês me falarem quais vocês acertavam, né? Quais vocês tinham reconhecido através dos emojis. E ninguém conseguiu acertar esse. E o sexto livro era Hannibal, né? O terceiro volume ali, com Hannibal Lecter. E o vencedor entre esses dois foi Laila, mesmo ninguém sabendo que livro era. Aí, para chegar na decisão, eu criei uma quarta enquete com os 3 vencedores, né? Com 11 Portas para a Escuridão, Ghostwriter e Laila. E o vencedor, com 45% dos votos, foi bem acirrado, porque Laila, mesmo ninguém reconhecendo, ficou em segundo lugar com 36%. Eu acho que o pessoal ficou tão curioso em saber que livro era esse que estava votando para eu ler nele, para vocês descobrirem, né? Mas o vencedor com 45% do livro foi Ghostwriter, da Alessandra Torre. Então, essa vai ser a minha próxima leitura com vibe de Halloween agora para esse mês de outubro. Estamos chegando na semana do Halloween. Hoje é sábado, dia 28 de outubro. Então, por esses dias, eu só quero ler livros nessa vibe mesmo, de suspense e terror. Tô lendo com o clube O Menino que Desenhava Monstros e comecei a ler hoje também um conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, para assistir a série na Netflix, que eu tô bastante curiosa. E é bem curtinho o conto, acho que tem 20 páginas. E tem disponível no Kindle Unlimited, fica aqui a dica pra vocês. Esse vídeo vai sair só depois do Halloween, mas mesmo assim fica a dica para quem quiser conferir. Então eu só quero ler histórias com essa vibe por esses dias. E hoje, para esse vídeo, eu vou começar então o Ghostwriter. Gente, o que eu sei a respeito desse livro? Eu falei para vocês sobre ele num vídeo de lançamentos. Ele lançou lá pela metade do ano, em junho, julho, algo assim. O que eu me lembro a respeito dele? Vocês sabem que eu não gosto de pegar a sinopse para ler novamente assim que eu pego o livro para fazer a leitura, né? Eu só li naquela época para gravar o vídeo de lançamento e hoje eu não reli mais. Mas pelo que eu me lembro, é uma escritora. Aconteceu alguma coisa no passado dela, algo grave, algo sério, que ela ficou... Isso mexeu tanto com ela que agora ela quer escrever um livro contando o que aconteceu. E foi algo... Não sei se aconteceu algo dentro da casa dela, que a família dela acabou morrendo. Não sei se ela é culpada. Vamos descobrir aí. Pelo título, né, Ghostwriter, a gente fica até pensando, será que aconteceu alguma coisa com ela, né, com a autora? Porque Ghostwriter, se traduzir literalmente, né, fica escritor fantasma, no caso, como é uma mulher, escritora fantasma. Não sei. Deve ter acontecido algum crime e que ou ela é culpada, ou então alguma coisa aconteceu com ela mesma, né? Mas tô curiosa para começar. Eu tenho na versão em e-book, vou abrir ele aqui para ver quanto tempo é a estimativa, né, de leitura. Ó, o tempo típico para a leitura é de 7 horas e 19 minutos. São 366 páginas. Tá falando que é um thriller instigante. E aqui na capa tá escrito assim: paus e pedras podem me machucar, mas são as palavras que vão me matar. Eu deixei a capa passando ali na tela para vocês verem. A capa em si não diz muita coisa. Abri até aqui no celular para dar uma olhada nela colorida. Mas tem um pirulito, parece, quebrado. E ao fundo parece que é não sei, parece que é uma sombra de uma planta, de alguma coisa também quebrada, não sei, não dá pra ver muito. E é uma madeira, né? Tem uma sombra na madeira. Não dá pra tirar muito dessa capa. Talvez a questão do pirulito quebrado é que possa envolver uma criança, uma jovem, né? Uma adolescente, não sei. Vamos ver, gente. Mas tá bem curiosa para começar essa leitura. E aí eu vou ler então e conto para vocês como é que foi essa leitura, para vocês saberem um pouco mais a respeito do livro.
Gente, terminei de ler Ghostwriter e vim aqui conversar com vocês a respeito dessa leitura. Primeiro eu vou contar um pouco sobre a história e depois eu dou a minha opinião final a respeito do livro. Aqui em Ghostwriter, a gente vai ter a protagonista chamada Helena Ross. Ela é uma escritora famosa de livros de romance. Já publicou, acho que 16, se não me engano, 16 livros de romance. E agora ela está passando por um momento delicado na vida e ela colocou na cabeça que ela quer escrever uma história diferente dos outros livros que ela já escreveu. Dessa vez não vai ser uma história de romance, não vai ser uma ficção. Dessa vez ela quer contar o que aconteceu com ela e a sua família. Houve uma tragédia na vida dela e ela sente essa necessidade de contar a verdade sobre o que aconteceu naquela data fatídica. E ela precisa encontrar alguém para escrever esse livro para ela. Por isso que o nome do livro é Ghostwriter. Eu pesquisei, eu não sabia, mas Ghostwriter é um termo que corresponde a uma pessoa que escreve um texto cuja autoria não é dela. Ela só fica responsável por escrever mesmo, mas não tem crédito nenhum pela autoria daquele texto. Então, por isso que o título do livro é Ghostwriter. E a gente vai acompanhar, então, a Helena nesse processo de escrita desse novo livro, contando a verdade sobre o que aconteceu com ela e a sua família. Agora vamos às minhas opiniões, gente. Primeiro vou falar que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu separei essa leitura para fazer nesse final de semana, nesse dia de Halloween, e esperando ser uma leitura bem cheia de mistérios, suspense. Assim, teve o seu mistério, mas o que eu senti da leitura é que me parecia, em determinados momentos, me parecia ser um romance. Muitas partes ali, parecia ser um romance que tinha um mistério na trama, sabe? Porque tem romances assim, né, que tem um mistério envolvido, mas que o gênero do livro não necessariamente é suspense. Mas, quando a gente vai procurar o gênero desse livro, fala que é suspense, que é um thriller, né? Então eu estava esperando uma trama assim. Mas não foi isso que eu encontrei. Eu achei o meio da trama, principalmente, bem assim lento. A autora cozinhou demais aquele meio da história. Ela demorou muito para contar pra gente. E tudo bem que em livros de suspense ou qualquer outro livro a gente tem esse meio que fica cozinhando a trama, mas nesse caso eu achei que... Por isso que eu achei que havia semelhança com um livro de romance, porque não acontecia nada no meio da trama, falava muito sobre o que estava acontecendo com a personagem, com a Helena e com as pessoas que a cercavam, então não tinha esse mistério. Por mais que em cada capítulo ela contava um pouco sobre o que aconteceu naquele dia específico, né, da tragédia, ela foi contando um pouco sobre a sua vida para chegar nessa data. Então essa foi a parte do mistério, mas achei bem fraco, gente. Fiquei decepcionada porque esperava mais. E em contrapartida, eu me surpreendi no final porque não esperava ter, do jeito que vinha a história, de forma lenta, nada acontecendo assim. Quando a autora conta uma coisa pra gente, eu me surpreendi, fiquei em choque mesmo, não esperava isso. Era um contraste tão grande com uma trama que estava vindo de uma forma devagar. E aí ela vai lá e conta pra gente algo sobre um determinado personagem que eu fiquei bastante surpresa. Mas mesmo assim, mesmo me surpreendendo com isso, o livro não conseguiu me convencer assim do que eu esperava por ele no início. O final da trama é bem emocionante, é bem triste. Tem algo que acontece ali que também é uma coisa bem grave e impactante, e é triste também, mas eu achei interessante a autora ter colocado, né, ter feito isso acontecer ali na trama. Uma coisa que eu achei legal é que a narrativa não é feita somente pela Helena, tem outros personagens que narram, pouco, mas narram. Tem um que narra bem mais, meio que um
uma parte ela, uma parte o outro personagem. E tem outras duas que, assim, algumas partes são narradas por elas. Mas achei interessante, é sempre legal ver, pelo menos na minha visão, eu acho interessante ter outros pontos de vista durante a narrativa. Mas então é isso, gente. Eu tava com uma ideia desse livro bem diferente quando eu li a sinopse lá atrás, quando lançou ali no meio do ano. Eu tive uma ideia de livro e não esperava que fosse assim, dessa forma. Eu esperava um pouco mais, um pouco de ação, talvez. Não sei, alguma coisa acontecendo, sabe? A autora, ela demorou bastante para alguma coisa acontecer. Mas não achei o livro de todo ruim. Eu dei 3 estrelas para ele. Eu achei o livro bom, mas esperava mais. E vocês já leram Ghostwriter? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da trama, se vocês tiveram a mesma opinião que eu, viram de outra forma. Vamos conversar aqui nos comentários a respeito do livro. E eu vou ficando por aqui então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se estiverem chegando por aqui agora. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.